Boa noite, rapaziada. Aqui é Matheus no Mercado com vocês. Meia-noite e meia exatamente aqui. Hoje eu decidi gravar um pouco mais tarde, né? Já que ontem eu acabei no caso, eu não fiz o recap de ontem, né? Das operações que eu fiz ontem. E enfim, hoje eu decidi fazer depois do pregão, tá, rapaziada? Assim, ontem foi mais um dia de stop. Stop que foi aprendizado, né, rapaziada? Mas antes, vamos dar uma olhada no diário e ver onde é que eu errei e para tentar novamente consertar, tá? Então vamos lá. O meu erro ontem não foi ter dado uma olhada no diário, cara. Um erro assim de amador. Por quê? O diário, ele tava pertíssimo de uma região de média de 200 ontem. Esse candle aqui, ó. Esse candle aqui foi o gráfico de ontem, tá? É... Ele tinha aberto aqui nas mínimas e, enfim, eu não tinha observado esse detalhe que ele estava nessa região aqui. Ou seja, para romper isso daqui, principalmente no intraday, o preço ele tende a ficar enroscado e tende a voltar. Assim é, claro, óbvio, mas, enfim, por eu negligenciar esse detalhe, eu acabei me fixando em um viés que acabou com o meu dia ontem, com as minhas operações, tá? Vamos lá. Esse daqui é o gráfico de uma hora, tá, rapaziada? Olha o que me aconteceu e que me fez errar. Ok, as médias estavam descendentes de fato. Aqui, ó, as médias mais curtas, as médias maiores estavam para baixo, não com inclinação tão boa, mas todas as médias estavam indicando queda, sim. Mas, rapaziada, é aquilo. Não adianta só as médias estarem alinhadas, mas se a gente estiver num contexto complexo, contexto diferente, no intraday tende a enroscar. E ontem foi exatamente assim. O que fez? Sabe, eu fiquei com viés vendedor por conta da questão das médias. Isso acabou me enviesando e eu fiquei cego sobre o que fazer, tá? Porque eu estava crendo que eu não queria pegar trade contra tendência. Então ontem era um dia para eu esperar. Se acontecesse o rompimento e o mercado ele se sustentasse abaixo, poderia até ser que a gente conseguisse pegar uma venda, sendo que isso desde a primeira vela do dia, que foi essa daqui, ó, não aconteceu, ele só subiu, sendo que aí, quando o preço ele tocar nessas médias aqui de 9 ou nessas médias de 20 aqui, eu tava na esperança de que, não, ele só tá vendo aqui, ó, romper esse topo aqui, para deixar a galera agarrada para voltar. E a galera, eu acabei me enviesando, tá? Foi um erro de leitura que, enfim, o importante é a gente corrigir e ver. Nos 15 minutos ali, rapaziada, ontem, o preço, né? Como eu disse já numa hora, ele tava aqui, cara, ele só subiu. Armou um pivô de alta, pivotou e subiu. Só foi subindo, rapaziada. Foi subindo uma subida meio. Foi técnica, foi uma subida técnica, tá? Subiu, voltou, trocou polaridade, subiu, voltou, trocou polaridade, subiu, voltou, trocou polaridade, subiu, voltou, fez fundo duplo e fez esse ralizaço de alta aqui, tá, rapaziada? Se a gente for puxar uma Fibo, vamos lá. Desse fundo com esse topo aqui, ó, a gente vai ver exatamente que o preço ele foi parar lá onde? Lá na zona de 100%, rapaziada. Lá na zona de 100%, tá? Se eu for puxar aqui para ser mais fiel ainda, ó, lá na zona de 100%. Vamos puxar outra fibra aqui para a gente poder monitorar esse movimento, o que aconteceu.
Se a gente for pegar o pivô, até esse primeiro pivô aqui, ó, expandir, dá uma confluência de 0,5% e foi exatamente aqui onde o mercado buscou o alvo e caiu de volta. Vocês já estão vendo já, né? Eu desenhei essa figura aqui que se formou de ontem para hoje. Aqui, essa daqui é o ombro, a cabeça, ombro. Meio feio, mas foi isso que aconteceu. Enfim, já até buscou o alvo hoje, tá? E com essa premissa que a gente acabou operando hoje, um pouco melhor, né? Um pouco melhor, porque, enfim, uns 2 dias aí, de um dia com análise ok, mas com time errado, e outro dia que time errado, análise errada, tudo errado. Essa é a verdade. Vamos olhar para os 5 minutos ali, para ver o que a gente fez ontem exatamente. Ó, mercado subindo, rapaziada. Só subindo, só subindo, extremamente técnico. No meio, na hora do vamos ver ali, a gente fica meio cego às vezes. Eu confesso que eu fico meio cego, cara. Que acontecem uns troços que eu não sei por que eu faço. Enfim, é algo por isso que eu tô fazendo esses vídeos, até para eu poder isso entrar no meu diário, rapaziada. Eu vi aqui, fez um fundo duplo e voltou tudo. Claro, depois do gráfico tá feito, é outros 500, né? No meio a gente começa a analisar um monte de coisa. E tomar stop não é o problema, rapaziada. O problema é a gente fazer a parada errada, né? Se o operacional é de tendência, se o mercado, ó, outra coisa, 5 minutos. Mercado, ó, dentro desse range aqui, entre 500 e 200, ou seja, aqui, a zona, vou até marcar um vermelho aqui, ó. Isso aqui é a zona para não operar, tá, rapaziada? Porque geralmente, em direção a movimentos fortes, não vai acontecer se o mercado ele tiver rasgando os preços, tá? E era o que estava acontecendo. O movimento ele se desenvolveu para alta e entregou tudo, voltou tudo na cara. Enfim, isso que acontece. Vamos ver nos 2 minutos das operações de ontem, se é que dá para chamar isso de operação. Enfim, mercado subindo, eu com viés de baixo, que eu fiz, esperei o mercado ele pivotar ali nos 2 minutos, entrei vendido, stop, beleza, voltou aqui, vou esperar. Mesma coisa, fez uma espécie de bandeirinha aqui, vendi, mercado nem conseguiu se desenvolver, estopou. Aí eu parei, rapaziada, foi sair do gráfico, tá? Essas foram operações do XAUSD. Ontem também teve um stop no SDJPY. Vamos ver? Foi... Deixa eu ajeitar aqui o gráfico. Gráfico único. Mas vamos olhar o H1 primeiro também, como de praxe. Pra gente identificar nosso erro no H1. Aqui, ó. Lê daqui, ó. Exatamente daqui. Ó, rapaziada. É aquilo, querer pegar uma continuidade desenfreada sem... Enfim. Premissa dá nisso. Eu ontem estava vendo uma FIBO de retração. Até aí tudo bem. Tá, até aí tudo bem. O preço ele tinha chegado nessa FIBO aqui. Ó. Tinha chegado nessa FIBO. Feito esse rally e o pullback. Nesse pullback, nessa retomada aqui a gente comprou. Mas ó. Contra as médias de 9 e 20. Mercado lateral no range lascado. Enfim. Diferente, ó como é que assim, às vezes é idiota, é fácil a gente identificar dias bons, que podem ser dias bons e dias ruins. Por exemplo, um dia que a gente conseguiu pegar take no H1, ele tava assim, ó. Tava assim, ó a diferença disso. Ó a diferença disso. Ó a diferença disso aqui, ó. E olha a diferença disso quando o mercado ele abre aqui, ó. Preço ali dentro.
até tento a retomada aqui, ó. Aqui, aquele stop que a gente tomou, ok, tava tudo bem. Pô, mas aqui, ó, o preço já tava dentro do range, já não tinha muito o que fazer, tá, rapaziada? Então, enfim, vamos pular já para os 2 minutos pra gente poder ver, né, a operação de ontem. Eita, caraca. Eu até apaguei sem querer dos estudos. Só um momento. Enfim, voltando, rapaziada. Ontem, como eu tava falando, o preço ele chegou nessa região aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Marquei esse fundo aqui. Esse topo, tá? O preço ele já tinha reagido nessa 61 aqui. Ele voltou, reagiu novamente. Aí, ele fez a estrutura ali, né? Vou fazer a estrutura e pivotar. Aqui eu comprei, coloquei o stop técnico aqui no fundo. Enfim, deixei a operação aí. Chegou a pagar 2 para 1. Aí depois voltou tudo, rapaziada, na minha cara. O iene, cara, o SDJPY tem feito muito isso nesses últimos meses. Uma vela só acontece isso. Ainda bem que não pulou meu stop, né? Na minha conta não chegou a pular não. Mas, cara, complicado. Complicado. Mas enfim, acontece, faz parte do game. E foi isso. Essa foi a operação no SDJPY. Vamos pra hoje, vamos pro ouro pra gente ver as operações de hoje. Vamos ver o contexto aqui hoje. Então, rapaziada, ó, no H1 hoje já estava diferente. O mercado ele já iniciou ganhando essas médias curtas, tá? Mas ainda essas médias ainda estavam cruzando. Eu confesso, para ser bem sincero mesmo, eu cheguei a vender, mas eu saí da operação porque eu temi, essa é a verdade, né? Eu não posso ser desonesto aqui. Enfim, mas o contexto, ó, tava mais bonito, principalmente na vela de 19 para as 20 horas ali, fechou bem. O preço ele se manteve abaixo das médias até agora, até um certo momento. Eu vendi e hesitei. Vamos olhar, deixa eu ver os 15 minutos ali, que é o que eu já comentei com vocês, ó também. Ele já abriu ganhando as médias para baixo, fazendo esse pivôzinho, tá? Para baixo. Dava para pegar a operação lá no início, dava, mas enfim, tô tentando com esses estudos e tudo mais ver o que é melhor se fazer, esperar o movimento andar de fato. Se for uma tendência, ela vai permanecer, e eu só preciso esperar para pegar o gatilho certo ali no ponto certo e conseguir pegar uma boa operação, rapaziada. Enfim, nos 5 minutos, ó, mesma coisa, ele respeitou demais, extremamente técnico o Shell SD hoje, ó, extremamente técnico, tá? Respeitando as médias, a ancoragem das médias, ó, a média de 50, média de 20, média de 9, média de 20, esses precisinhos aqui, e foi nesses que a gente conseguiu pegar uma operação boa hoje. Vamos para os 2 minutos. Vamos marcar a primeira operação que eu fiz e hesitei. Eu vendi exatamente aqui, rapaziada. Olhando assim é até um pecado, né? Porque é o tanto que desceu depois. Mas é aquilo, o meu ponto de stop estava relativo. Eu tinha colocado o stop aqui, mas enfim, não estava tecnicamente bem protegido, então eu decidi sair, não só por conta disso, rapaziada, mas porque por mais que o cenário estava se montando, ok, ainda não havia uma confirmação do macro ainda, o macro ainda estava se formando, o macro não estava se formando ainda. Então, eu receoso desses dias que eu tenho feito mais operações, eu decidi me castigar um pouco e
não vou tentar antecipar um rompimento. Vou esperar o mercado ele confirmar mesmo, aí depois da confirmação eu pego. Por mais que eu pegue atrasado, não tem problema. Enfim, então hoje a racional foi, ele desceu, ele caiu. Eu consegui vender aqui, ó. Eu vendi aqui. O mercado ele desceu, não chegou a pegar o meu alvo e voltou e me tirou no zero aqui. Mas eu nem marquei porque, enfim, eu tinha que aguardar um pouco mais porque aqui, ó, rapaziada. Deixa eu puxar uma Fibo macro. Era uma região que numa hora aqui, ó, essa região aqui de 61.8 ainda estava sendo perdida. No M5 perdeu, mas ó, essa operação foi na cara da 61. É um trade válido? Até é, mas assim, não é tanto. Porque geralmente esses tipos de regiões aqui de preço, eles tendem a voltar tudo na cara, como aconteceu aqui. Então, foi um trade que, ok, eu anotei aqui, mas, enfim, não vale nem a pena comentar-se muito, porque há exceções, e a gente não trabalha com exceções, né? A gente trabalha com regras. E eu falhei aqui, mas enfim, consegui ainda sair no zero. E depois eu aguardei, rapaziada. Tive que aguardar. Ó, como é que o preço ele ficou enrolado antes de ganhar isso daqui. Então eu esperei, não, se ele realmente ganhar esse 61, a gente tenta fazer alguma coisa. E ele ganhou, rapaziada. Deu boas oportunidades aqui, ó, de venda. Mas enfim, ficamos de fora. Aí aqui, ó, quando ele voltou nessa 20 aqui, eu fiz a minha operação, tá, rapaziada? Eu vendi aqui e coloquei o stop aqui no topo. O preço, como vocês viram, ele me estopou, mas aí eu, assim, por isso que é diferente. Um stop dentro do operacional é diferente do que um stop fora dele. Aqui o cenário já estava confirmado, por mais que o macro, o diário, não estava muito favorável. Mas aqui, pelo menos, o H1, vamos ir lá no H1. O H1 já estava confirmado abaixo das médias e outra. A hierarquia das médias também já estavam realinhadas a partir daqui, ó. Dessa barra aqui. Tá? Aqui, ó, média de 9, de 20 e 50. Os 200 e as 500. A hierarquia das médias estavam aqui. Então, geralmente, quando o mercado ele se organiza assim, no intraday, ele tende a conseguir dar continuidade em pullbacks curtos, em médias móveis mais curtas ali. E foi o que eu fiz, exatamente isso. Aqui estopou, beleza. Quando ele voltou nessa 50 aqui dos 2 minutos, eu vendi logo aqui, ó, nem titubeei. Vendi um risco retorno 3 para 1, por isso que é importante ter um risco retorno maior, porque tu pode até errado em grande parte, mas aí um gain você consegue recuperar 3 stops que você tenha tomado. Então, esse stop aqui, beleza, tomei, mas esse gain aqui, recuperei esse stop aqui e mais os 2 stops de ontem. Se ligou? Aqui, ó, olhando os 5 minutos, a operação foi exatamente aqui, ó. Eu tentei aqui, que estopou a primeira, e depois quando ele voltou na média de 20, fez esse PC na média de 20 dos 5 minutos, foi onde nos 2 minutos eu vendi e consegui pegar essa operação aqui que pagou 3 vezes o risco, tá, rapaziada? Enfim, e com confluência também com esse espelhamento aqui, tá? Deixa eu marcar aqui com vocês esse espelhamento aqui, ó. Ali era o topo, aqui é o fundo. A gente pega esse espelhamento, tá? Onde ele foi rompido aqui, ó,
Quando ele foi rompido aqui, ele ativou esse espelhamento, tá? Esse espelhamento aqui, desse fundo com esse topo. Aí a gente pega a projeção daqui pra cá, espelha. E aqui, ó, 61.8 exatamente. Ele deu um calorzinho, ele chegou a voltar, quase me tirou no break-even. Mas aí depois voltou e pagou. Enfim, agora tá fazendo esse rangezinho aí, mas enfim, pra gente não importa mais. Deu gain. Beleza, rapaziada? E eu fiz uma má operação hoje no SDJPY. Vamos olhar uma hora. Aqui, ó. Hoje as médias, ao iniciar o dia, elas estavam até um pouco para cima, ó, a 20 e a 9. Então isso me acabou dando um viés, principalmente porque não existe esse cenário aqui ainda, né, rapaziada? Deixa eu até apagar aqui, ó. Não existe esse cenário aqui ainda. Estava assim. Enfim, então eu comprei o primeiro pivô a favor da tendência, né? Aqui. Tá, rapaziada? Ser bem transparente com vocês. Stop aqui e foi estopado, tá? Eu poderia esperar, poderia esperar um pós-rompimento, romper, depois que voltasse, tentasse pegar essa confirmação, porque caso o mercado entrasse em tendência, aconteceria isso. O erro que eu não cometi no XAUSD hoje, a espera que eu tive, a paciência que eu tive no XAUSD, eu não tive no SDJPY. E outras médias estavam cortando o preço também, as médias maiores, próxima do preço. O que pode sugerir o mercado ali se impulsionar, mas também pode segurar o preço. Enfim, hoje segurou, mas assim, foi stop que se eu for colocar a média, nota 5, sabe? Assim, dava para ser evitado, mas também poderia pagar. Enfim, acontece. Uma hora, hoje o maior ensinamento do dia foi uma hora. Esperar uma hora se confirmar, por mais que a vela cabe nas máximas, aqui seria talvez melhor, né? Ou simplesmente não operar também, né, rapaziada? Não sou obrigado a negociar todo dia. Mas enfim, foi isso, rapaziada. É isso, não tem mais muito o que dizer. O gráfico dos 5 minutos tá bem feio aqui, né? Tá nessa região. Na minha visão tá fazendo essa figura aqui, que depois pode explodir, tá? Mas enfim, é isso. Agora vou ter que dormir, mas tem que trabalhar, cansado já. Mas é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Dê aquele like se te ajudou de alguma forma. E tamo junto. Valeu, abraço.